Vida Acadêmica. E nesse dia 1º de janeiro temos também a participação da nossa colunista do quadro Vida Acadêmica, a pesquisadora e jornalista Mariela Oliveira. Olá, Mari, seja bem-vinda. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo para você, Sérgio, para todos os nossos ouvintes da Rádio Justiça. É uma alegria começar o ano já falando com vocês. Então vamos lá, Mari. Como 2020 pode ser diferente para as pessoas que ainda não têm o hábito da leitura? Bom, esse fim de ano, né? Todo fim de ano, as pessoas sempre buscam propósitos, né? Que é uma palavra muito típica desse período. Todo mundo quer fazer um propósito. Uns querem emagrecer, outros querem comprar alguma coisa, né? Um carro, ou juntar dinheiro, ou fazer uma viagem. Enfim, e eu acho que a gente precisa pensar em propósitos que são perenes, propósitos que são enriquecedores para o seu espírito, para o seu intelecto e que ninguém vai te tirar. Estou falando do propósito de ler mais, que as pessoas façam esse propósito de encaixar a leitura dentro dos seus planos de vida diária, dentro da sua rotina diária. A gente tem algumas rotinas diárias que são comuns a todas as pessoas higiênicas, por exemplo, né? Tomar banho pelo menos uma vez por dia, escovar os dentes após as refeições. Por que não ter, junto dessas rotinas diárias, a rotina de uma leitura diária? Mas diária mesmo quando você estiver viajando, mesmo se você estiver doente, mesmo se a vida estiver muito apertada, nossa, não estou conseguindo, prazos no meu trabalho, enfim. Hábito é hábito. Ninguém deixa de escovar o dente, né? Pelo menos as pessoas higiênicas não deixam de escovar o dente porque a vida está muito corrida. Então, a ideia e a proposta que eu faço para as pessoas é encaixar a leitura entre as metas para esse 2020, sabe? E aí, como é que vocês vão fazer? Quando você escrever lá no seu caderninho de metas, você precisa colocar a meta de leitura, colocar quantos livros você vai ler ao longo do ano, colocar o tempo que você vai dedicar para cada leitura todos os dias, e tempo mesmo, se vai ser de manhã, de tarde, de noite, quantos minutos você vai fazer todos os dias. Então, porque assim, mesmo que você faça 15 minutos, que é o que eu recomendo para os nossos ouvintes, esses 15 minutos vão garantir que você tenha um hábito de leitura. E com o tempo, você pode até aumentando esse hábito. A gente sabe, né, que, em geral, ninguém coloca no caderninho de metas esse tema da leitura. Porque as pessoas falam que não tem tempo para ler. Mas todo mundo tem tempo para ir lá comentar uma notícia política no Facebook, todo mundo tem tempo para ficar horas assistindo videozinhos no YouTube, todo mundo tem tempo para ficar, dedicar-se a ficar comentando as fotos daquele colega de trabalho em uma rede social, enfim. É possível, sim, que as pessoas encaixem a leitura dentro das suas atividades diárias, sem, com isso, sacrificarem outras atividades que sejam essenciais. E aí, esse é o meu propósito no quadro hoje. Incentivar os nossos ouvintes a inserir todos os dias 15 minutinhos de leitura. Quando? Pode ser assim que a pessoa acorda, pode ser no intervalo do almoço, pode ser dentro do transporte público, pode ser antes de dormir, pode ser antes ou depois de tomar banho. É importante que se crie essa rotina. Rotina é você fazer a mesma coisa todos os dias da mesma maneira. E aí você vai falar, mas só 15 minutos, né? É como eu adiantei na semana passada, né? É melhor você ter pequenas rotinas todos os dias do que esperar para ler 1 hora inteira ou 2 horas inteiras no fim de semana, porque isso não vai funcionar. 15 minutinhos só. Sabe aquela vontade que você tem de zapear na rede social? Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar primeiro o livro que você escolheu, que é o seu livro da vez, você vai ler 15 minutinhos dele, contado no relógio mesmo, sabe, Sérgio? Você pode botar lá o despertador, para despertar quando der 15 minutos. Depois que você fizer isso, aí você vai para a rede social. Aos poucos, vocês vão ver que vocês, dependendo do livro, vão até querer aumentar esse ritmo ou ficar só com uns 15 minutinhos, né? O resto da sua vida todinha.
E com esses 15 minutos, vocês vão perceber que vai ter muito livro lido para vocês. Só com esses 15 minutinhos. Eu entendo que para a gente fazer coisas grandes, né, você precisa começar pequeno. Não existe uma pessoa que não tenha 15 minutos do seu dia para isso, que não possa ter esses 15 minutos do seu dia para isso. Então, eu lanço aqui um desafio para todos os nossos ouvintes e, ao mesmo tempo, um propósito, para que a vida de cada um de nós seja uma vida bem vivida e preenchida com boas leituras. E eu posso até acrescentar, Mari, um dos fatores de distração são essas pessoas que curtem uma série nesses sistemas de streaming e às vezes fazem até aquelas maratonas infindáveis com várias horas de capítulos. Isso também conta ou não? É verdade, é verdade. Falando em série, inclusive, recentemente com umas amigas minhas que são super leitoras também, elas me indicaram uma série que tem 60 capítulos de 1 hora cada um. Quando elas me falaram isso, eu falei, gente, eu não tenho tempo para isso não. Nossa, imagina, isso é praticamente uma disciplina de mestrado ou de doutorado, já passei dessa fase. E todas elas maratonaram essa série, tá bem famosa aí nessas plataformas pagas. E eu falei, não tenho tempo, porque para isso eu realmente não tenho tempo. É 1 hora, são 60 horas, né? Falei, não. Aí depois me convenceram, eu falei, tá bom, mas eu vou fazer uma vez por semana, esses 60 minutos. E é um pouco disso. Se você entrar na rede social, por exemplo, Sérgio, 15 minutos passam no estalar de dedos. A rede social nos captura de uma forma, e são tantos estímulos diferentes, que você entra procurando uma coisa, quando você dá por si, já passou meia hora, já passou 40, 50 minutos, às vezes 2 horas, e você não fez nada do seu dia, você ficou só como espectador da vida dos outros. A leitura vai te proporcionar também escapar dessa armadilha de perder o seu tempo na rede social. E olha, que eu não estou dizendo para ninguém deixar de ter rede social. Eu tenho, o Sérgio tem. Ninguém está demonizando a rede social, mas o hábito de gastar muito tempo na rede social é um hábito, sim, muito nocivo, até para o nosso convívio social, né? Tem estudos que mostram, né, que as pessoas só postam aquilo que as convém, né, e que só aquelas simulações de felicidade, né? E a pessoa que só vê aquilo e está cheia de problema, acaba ficando ansiosa, ou então fica preocupada porque a vida dela não está sendo tão boa como a da pessoa que ela está vendo ali na rede social. E o livro não, o livro te permite fazer uma viagem muito bacana, seja um livro fictício, né, um romance, um drama, ou mesmo o gênero que eu mais gosto, que são as biografias, permite com que você penetre nos personagens, penetre na vida, nas histórias, você consegue viajar para outros países só fazendo leituras, né? Porque você, inclusive, estimula a criatividade. Quando você vai ler, a informação não está toda pronta ali para você, né? Você precisa imaginar um cenário, imaginar um personagem. Pelo menos eu faço muito isso. Quando estou lendo um livro que não é biografia, né? Que eu não conheço a pessoa e tal, eu imagino como ela é, imagino o cenário, imagino a casa, imagino as pessoas, enfim. Isso estimula a criatividade. É bom pra gente você fazer uma boa leitura, né? Então, eu espero que nesse ano novo, os nossos ouvintes se tornem excelentes leitores, a partir de 15 minutinhos por dia. Mari, o que essa rotina criada com a leitura pode trazer para o leitor, para a leitora, os benefícios que isso pode trazer para a vida das pessoas? Então, Sérgio, eu pesquisei uma série de benefícios, inclusive constatados em pesquisas acadêmicas, já que o nosso quadro é o de vida acadêmica. Então, tem uma série de pesquisas que mostram, por exemplo, que a leitura melhora o funcionamento do nosso cérebro. Como assim? A leitura pode aumentar as conexões neurais na nossa cabeça, fazendo com que o cérebro funcione melhor. É como se a gente fizesse uma academia, fizesse uma ginástica, só que com a cabeça. E ler, dependendo do livro que você vai ler, ele vai afetar o cérebro como se você estivesse vivenciando o evento sobre o qual você está lendo. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu fico muito nervosa com alguns personagens nos livros. Eu falo, caramba, como é que isso aconteceu e tal. Chega a ficar brava, nervosa. Largo o livro, falo, ai, não consigo ver isso mais. Vou ver depois. Enfim, existe, inclusive, essa pesquisa foi feita na Universidade Emory, nos Estados Unidos.
que observou isso. Ler vai afetar o cérebro como se a pessoa estivesse vivenciando o evento que está relatado ali. Tem um outro estudo dos Estados Unidos que mostra que, na velhice, a redução do funcionamento do cérebro, que vai ocorrer com todos nós na nossa velhice, essa redução pode ser minimizada em até 30% se a pessoa tiver hábitos de leitura. Sabe-se também, já está comprovado, né, que a leitura é um fator de proteção, ou seja, ela protege contra doenças, por exemplo, como Alzheimer. Ler facilita também com que a gente possa aprender um idioma novo. Por quê? Porque a leitura faz com que o nosso cérebro seja mais receptivo a uma linguagem. Então, possibilita que você tenha mais facilidade em diferentes idiomas. Sem contar os benefícios da leitura para se expandir o vocabulário, né? Quando eu faço as minhas leituras, eu sempre gosto de rabiscar bastante os livros, ou dentro do Kindle, gosto de marcar bastante coisa, em especial palavras novas, palavras que você nunca nem ouviu falar, nem sabia que existiam, mas que estão ali no vocabulário dos personagens de um romance, de um livro de ficção, de uma biografia, enfim. Outro ponto que é importante, que eu já adiantei na pergunta anterior, é o estímulo da criatividade, porque você vai melhorar seu vocabulário, consequentemente você vai melhorar a sua escrita. Quanto mais a gente lê livros que nos forçam essa capacidade imaginativa, né, a gente vai criando um outro mundo dentro da nossa cabeça. E, por exemplo, se você pega um livro de uma época muito distante da nossa, muito diferente da nossa, você vai ter, como eu já disse, né, uma verdadeira viagem até aquele local, você vai ter que ter esse exercício imaginativo de pensar os personagens, das cores, como é que é o ambiente, como é que são as vestimentas, enfim. Outra coisa interessante e que é um benefício da leitura, bem bacana, é que a leitura faz com que a gente reflita sobre coisas que estão além do nosso cotidiano e que sem a leitura, dificilmente a gente conseguiria refletir sobre. Ler vai abrir a sua mente para uma nova cultura, para uma nova realidade, alguma coisa que você não conhecia. Recentemente, por exemplo, eu li A Menina da Montanha. Você conhece esse livro, Sérgio? É uma biografia que é muito impactante. A Menina da Montanha conta a história de uma menina dos Estados Unidos, é uma biografia, né, real. Ela foi alfabetizada com os 17 anos e ela chegou ao doutorado, acho que em Cambridge, se eu não estou enganada, Oxford, uma coisa assim. Mas ela vinha de uma família que acreditava que levar os filhos para a escola era uma coisa do demônio, que não era uma coisa boa para a saúde mental da menina. Então, ela não foi alfabetizada durante a infância e adolescência dela todinha. Ela não foi alfabetizada. Com isso, o que aconteceu? Ela passa por muitos maus bocados. Ela é de uma religião específica e o pai, muito perturbado também. Eu soube de coisas, tanto dessa religião quanto dessa realidade, da realidade dos Estados Unidos, especificamente da área onde ela morava, que eu não fazia ideia. Então, a leitura te proporciona isso, né? Você tem, inclusive, que pensar sobre realidades que são completamente fora do seu cotidiano. E o livro, se eu não estou enganada, foi escrito em 2017 ou 2016. Então, eu não estou falando de uma realidade do século passado. Eu estou falando de uma menina que tem a metade da minha idade e que até a metade da minha idade ela não sabia ler. Então, acho que essa abertura da mente que a leitura proporciona, a gente precisa reforçar isso. Outra coisa, tem uma pesquisa bem interessante que foi feita na Itália e que mostrou que os jovens que leram Harry Potter, eles são menos preconceituosos do que quem não leu. Eles têm mais probabilidade de se solidarizar com as minorias sociais. Por quê? Porque na história do Harry Potter tem uma associação, né, entre a luta dele contra o preconceito pelos bruxos, que são nascidos trouxas, e os grupos marginalizados da vida real. Então, enfim, há na leitura também esse potencial de provocar empatia, né? Você compreender, você se solidarizar por alguma questão específica ou por uma pessoa, um grupo social específico.
Por fim, acho que é importante a gente ressaltar também que um livro na mão é um potencial apoio na redução de estresse. Tem um estudo que foi feito há 10 anos atrás na Universidade de Sussex, que verificou que se você lê só 6 minutos por dia, reduz o seu nível de estresse em até 68%. 6 minutos por dia. Eu estou recomendando 15. Se você não quiser começar com 15, pode começar com 6, que já vai ter o seu nível de estresse reduzido em 68%. Mas eu acho que particularmente 6 minutos é pouco demais. Não dá tempo de ler nem 2 páginas de um livro. E Mari, por falar em tempo de leitura, antes de tudo, como as pessoas devem escolher o que vão ler? Não vão pegar já um livro acadêmico, por exemplo, ou o início do livro Pêndulo de Foucault, de Humberto Eco? Não. Olha o exemplo. Não mesmo. Você precisa escolher livros para começar o ano bem, como um bom leitor, de acordo com o seu gosto. E de preferência que você alterne diferentes estilos literários, para que você não consuma só romance, só drama, só biografia, só ficção científica. Essa alternância vai possibilitar que você tenha contato com diferentes estilos de escrita e diferentes narrativas. Tem o livro que eu li nas férias desse ano de janeiro, é um livro do José Saramago chamado Ensaio sobre a Lucidez. Eu demorei demais para ler, porque o José Saramago é um autor que ele não tem pontuação nos livros dele, então é uma escrita contínua. A história até que é super envolvente, mas tem momentos cansativos que você fala, meu Deus, vou desistir desse livro, mas eu não desisti. Li até o final. Quando chegou no final, eu falei, nossa, é bom o livro, pena que demorou tantas páginas para chegar nessa parte sensacional, assim. Não é, então, o meu estilo de escrita preferido, mas eu li porque participo de um clube do livro, vou falar sobre ele aqui para os ouvintes, para dar essa ideia para os ouvintes, e aí era o nosso livro da vez. Porque o que eu gosto mesmo de ler são histórias reais, o que eu gosto de ler são biografias, mas eu não me limito só às biografias, porque eu quero entender também outros estilos, né? Inclusive, quando eu era adolescente, eu lia muito autoajuda. Hoje não é uma literatura que eu gosto, nem que eu recomendo, mas tem gente que gosta. Eu acho que, enfim, talvez alguma coisa de um livro de autoajuda possa ser importante para alguém em algum momento. E aí, quero falar do Clube do Livro, que é uma coisa que eu participo já tem 2 anos, Sérgio, que vale muito a pena. Que é o seguinte, você vai chamar pessoas que tenham valores semelhantes aos seus, até umas 5, 7 pessoas, amigos seus, amigas, e aí vocês podem ter um propósito de fazer as mesmas leituras ao longo do ano e, assim que terminarem uma obra, antes de partirem para outra, vocês se reúnem para poder discutir sobre aquele livro, discutir sobre aquela obra. Isso auxilia muito na criação do hábito da leitura, porque você vai ter esse compromisso com outras pessoas que vão ficar esperando você e os seus comentários relacionados àquela obra. O clubinho que eu participo, a gente se chama de Amigas do Livro, assim. E a gente se reúne a cada 2 meses, e nessas reuniões, então, a gente discute sobre o livro, o último livro que a gente leu, e 2 de nós somos um grupo de 7 mulheres, 2 de nós levam possíveis sugestões para o próximo mês. E aí nós fazemos uma votação entre nós de qual será o livro da vez. Tem funcionado muito. Esse livro que eu estou falando para você, da Menina da Montanha, eu li a partir do nosso clube do livro, e eu fico pensando que talvez eu nem teria acesso a esse livro se não participasse dessa roda. Foi uma das meninas que indicou, não fui eu. Enfim, eu acho que vale muito a pena, porque para além da leitura, você acaba criando um vínculo de amizade a partir da literatura, de leituras que são obras que compartilham de valores que são semelhantes aos seus valores. Então, para você que nos ouve, né, que está ainda fazendo a sua listinha de metas do ano novo, coloque aí como meta fazer 15 minutos de leitura e se engajar em um clube do livro, ou mesmo propor um clube do livro com os seus amigos. Assim, eu acho que é uma iniciativa muito boa, que vale muito a pena, a gente dá muita risada, eu e minhas amigas, a cada 2 meses.
E outra coisa interessante é que eu só conhecia, dessas 7 que compõem o nosso clube, eu só conhecia 3 delas, as outras eu não conhecia. Conheci porque outras foram chamando e tal, e hoje eu já conheço todas, a gente ampliou o leque de amizade, ficou muito amiga, enfim, eu acho que tudo isso proporcionado por uma boa leitura, sabe? Eu acho que vale muito a pena. Você lê, então, quantos livros, Mari, por ano? 52? Não, mas eu sempre estou lendo pelo menos 2 livros de cada vez. Então eu acho que leio uns 25, talvez, 24. Geralmente eu leio 2 por mês. Uns 25, talvez. Não sei, uns 20, 25, porque tem livrinhos e livrões, né, Sérgio? Eu estou agora com uma biografia de 500 páginas para ler. Estou amando, mas ela demora mais. Tem uns livros menorzinhos que a gente lê em uma sentada, né? Então, mas enfim, se os nossos leitores lerem um livro por mês, já é um propósito muito bom cumprido. Se você que nos ouve acha que não vai conseguir ler um livro por mês, que você tente ler um livro no semestre, um livro a cada 3 meses, um livro que você goste. Não precisa ser o livro que tem 500 páginas. Começa com um simplesinho de 100 páginas, 50 páginas. Um folheto, sei lá. E Mari, uma outra vantagem de quem lê um livro é depois, quando sai a versão de um filme desse livro, aí a pessoa percebe como o filme acaba até ficando um pouquinho pobre, né, de tantos detalhes que encontra na leitura, ou não? Sim, e sabe por quê? Exatamente porque a nossa criatividade é muito melhor do que qualquer filme. Então, pelo menos eu, quando leio um livro, geralmente eu nem vejo o filme depois para não me decepcionar. Porque eu olho o personagem principal e falo, caramba, ele não era assim no meu sonho. Na minha narrativa, ele não era desse jeito. E sempre os filmes, eles são adaptações, né? Eles não seguem na totalidade. Nenhum diretor de cinema vai conseguir colocar na tela exatamente tudo que um livro traz, né? Todo o detalhamento, a riqueza, enfim. Mesmo porque o cinema tem um ritmo que é muito diferente do nosso ritmo de leitura. Quando eu estou lendo, eu posso ficar meia hora em uma página, só analisando a fala de cada personagem, se eu quiser. No cinema, meia hora é 1/3 do filme, né? Não dá. Então, assim, todo aquele detalhamento E uma coisa que eu acho interessante também, aquele detalhamento que os autores colocam para descrever, por exemplo, uma cena, que fala, por exemplo, da xícara em cima da mesa, da cor da mesa, como é que estão as flores no vaso, como é que está aquele quarto, se é pequeno, se é grande, como é que está a luz, quem é que está olhando para quem. Aquele detalhamento, quando as pessoas não têm o hábito de leitura, o que elas fazem? Geralmente elas pulam o detalhamento e vão para as falas, né? Querem ir direto para a fala. Isso é um sintoma da nossa ansiedade, porque a riqueza da leitura está em exatamente você ler, para você imaginar a cena, você imaginar aquele momento, imaginar todos aqueles personagens, as suas angústias, o contexto, né, e as dores daqueles personagens. Então, eu recomendo para os nossos ouvintes também, se você não lê o livro todo, fica pulando as páginas, tenta fazer esse exercício. 15 minutos por dia e lendo, de fato, todas as linhas de um livro, sem pular essas etapas, para ser um bom exercício de criatividade. Então, que nesse 2020 que a gente leia mais, ainda mais com essas dicas que você ouviu hoje na Rádio Justiça, no quadro Vida Acadêmica, com a pesquisadora e jornalista Mariela Oliveira. Mari, que a gente leia mais, um ótimo ano para você e até a próxima semana. Até a próxima, Sérgio. Muito obrigada. Desejo um ano de muitas leituras para quem é acadêmico e para quem não é. Quero só ressaltar que essas dicas que eu dei aqui é também para quem está na vida acadêmica e tem 1000 artigos para ler, tá, Sérgio? Porque 15 minutinhos todo acadêmico tem que ler. Tem que ter, pelo menos, para fazer uma leitura boa. Está certo. Até a próxima semana. Um abraço. Até. Tchau, tchau.